Como voltar a estudar, certo? Como voltar a se interessar, não é? Ter aquele desejo. Ou, muitas vezes, como ter esse desejo de algo pela primeira vez na vida, certo? Como realmente fazer com que o estudo e a busca pelo conhecimento e pela sabedoria se torne alguma coisa habitual em nossas vidas. Bem, isso primeiro que a resposta não é uma receita de bolo, certo? Isto pode acontecer de diferentes formas. Se nós pegarmos, por exemplo, na biografia do padre Antônio Vieira, nós vamos encontrar esse fato, né? O famoso estalo de Vieira. Ele era um mau aluno, não se interessava pelos estudos e não se dedicava a quase nada, mas era bastante piedoso. E um dia ele entra na capela e tem um estalo. Ao sair, ele passa a ser o melhor aluno do colégio lá dos jesuítas na Bahia, não é? Então, isso pode acontecer com todos nós, certo? E não é raro, não são raros outros exemplos. O famosíssimo e grandiosíssimo filósofo catalão Ramon Llull, Raimundo Lúlio, também tem uma passagem em sua biografia em que a mesma coisa acontece. E nós vamos ver em diferentes outros, não é? Pessoas do nosso círculo de convivência. Todo mundo aqui conhece alguém, talvez, que não tenha sido um bom aluno na escola e que não tenha se dedicado muito aos estudos e à cultura, mas em um certo momento da vida passa a se dedicar e acaba, inclusive, por superar muitas outras pessoas que desde sempre tinham uma vida voltada à busca de conhecimento, pelo menos, não diria de sabedoria, mas de conhecimento, pelo menos. Isto é preciso que aconteça de certa forma, certo? É preciso que exista essa decisão. Talvez não seja um dom divino, como no caso do padre Antônio Vieira, em que entra na capela e Deus dá essa graça para ele, né? Abre a sua inteligência, amplia a sua capacidade. Talvez não seja com cada um de nós um dom divino, mas pode ser uma decisão, sim, certo? É uma decisão que vai ter de acontecer, de ser posta em prática todos os dias, certo? Hoje é o dia do meu estalo. Não tenho o que fazer, certo? Estou com preguiça, estou cansado, não interessa. Eu vou pegar aqui num livro, eu vou estudar. Por onde começo, certo? O que eu tenho que fazer? Bem, como qualquer ser humano começa. Lá, quando nós nascemos, o instrumento principal que nós temos para aprender vai aos poucos sendo desenvolvido. E esse instrumento principal é a linguagem. Supondo que todos vocês sejam alfabetizados, já não precisamos mais falar sobre como aprender as diferentes letras e os diferentes fonemas. Precisamos falar sobre como desenvolver aquela linguagem que vocês já possuem, certo? Essa linguagem que acontece em português, certo? Em língua portuguesa. Para isso, nós precisaremos, então, ter acesso ao que de melhor existe na língua portuguesa. Porém, não quer dizer que isso seja de fácil acesso. Nós precisaremos, então, trabalhar para que possamos ter acesso a isso. Então, se eu dissesse que a leitura de grandes poetas como Camões, como Bocage, como os poetas românticos brasileiros, ou de grandes romancistas como Machado de Assis, Lima Barreto, José de Alencar, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, certo? Fosse o ponto de partida, eu estaria exigindo demais de muita gente. Isso é bastante comum e é bastante normal que seja assim. Muitas vezes, se nós formos encarar estes autores, nós teremos bastante dificuldade. Nós estamos já conscientes. Eu preciso desenvolver a minha capacidade linguística. Eu preciso melhorar o meu português. Como o farei? Sim, tendo acesso aos grandes mestres da nossa língua, ao próprio padre Antônio Vieira, que nós já citamos aqui. Mas esse acesso é bastante difícil. Não tem problema nenhum eu dar
alguns passos atrás, não é nem um passo atrás, alguns passos atrás. Se eu conseguir me concentrar na leitura de um livro infanto-juvenil, ótimo. Se um romance é muito longo para mim, que eu pegue um conto. E se um conto é muito difícil de entender, um conto de Machado de Assis, o do Lima Barreto, por exemplo, é muito difícil de entender, que eu pegue um conto infantil. Que eu pegue o Monteiro Lobato, que eu pegue traduções de Andersen, ou dos irmãos Grimm, ou de qualquer outro, que eu pegue a coleção dos livros coloridos, certo? E foque em ler e entender isto, em ser capaz de ler, reter aquilo que eu li e contar para os outros aquela mesma história, sendo o mais fiel possível ao texto lido. Depois eu vou sempre medindo, certo? Volto lá naquele livro que eu tentei ler e não consegui, certo? Volto e tento mais uma vez. Não deu ainda, certo? Vou lendo mais, leio mesmo assim, aí volto lá naqueles meus livros infanto-juvenis e tudo isso, até que seja bastante, eu leia com a mesma facilidade um texto do Machado de Assis com que eu leio uma notícia de jornal ou um desses livros infanto-juvenis. Não há mistério nenhum. Bem, mas não é só de linguagem que nós precisamos. Não, claro que não, mas todo o resto virá a partir de então. Se eu, ao ler certas obras da literatura brasileira, empaco em certas passagens por não saber onde fica Minas Gerais e qual é o clima de Minas Gerais e como é a vegetação, como é o relevo, é óbvio que eu preciso conhecer um pouco mais de geografia do meu próprio país. O importante na educação é nunca esquecer que a educação é a educação de um homem e que a vida humana tem um fim. E que, se este fim é a felicidade, segundo lá Aristóteles, e para os cristãos é a santidade, obviamente que a educação da vida, a educação dos homens deve focar na santidade. Então, são essas coisas todas aqui. Porém, o ser humano é muito complexo. Para nós sabermos como ser felizes, nós precisamos, aos poucos, desenvolver dimensões morais da vida. A moralidade é justamente uma arte de ser feliz, né? Usando em sentido figurado aqui a palavra arte para predicar algo sobre a moral. Então, assim, para ser feliz, nós precisamos de moral. Mas essa moral, ela está, obviamente, assentada em princípios antropológicos que, dentro do cristianismo, são dados pela própria pessoa de Cristo. Então, a partir da imitação de Cristo, nós teremos todos esses padrões morais. Porém, e é aí que o padre Neo Franca pode ser bastante polêmico, por mais que eu pessoalmente tenha a convicção de que ele está certo, porém, essa moralidade dentro da doutrina católica, ela é justificada pela natureza inteira, a natureza do universo inteiro. Ela deve estar de acordo com a observação e o conhecimento de todas as realidades universais. E é por isso que, ao longo da história, as escolas católicas sempre ensinaram coisas como, por exemplo, geografia, astronomia, matemáticas em geral. Ensinaram coisas como, por exemplo, ciências naturais, história natural e tudo isso. Porque se há alguma dúvida da aplicabilidade de algum aspecto da moral, nós temos
como tirar a prova com a observação e o conhecimento das realidades materiais ao nosso redor, através do conhecimento das próprias criaturas divinas. Veja só, para nós sermos felizes, ou sermos, como no sentido aristotélico, ou sermos santos no sentido cristão, é preciso que nós tenhamos uma arte específica para isso, e essa arte é a moral, para que nós consigamos conhecer a Deus e amá-lo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Porém, nós só conhecemos a Deus através das suas criaturas. A própria Sagrada Escritura é uma série de analogias das criaturas com aquilo que Deus é. E mesmo quando o próprio Deus fala, ele fala por analogias, porque nós não temos acesso direto ao conhecimento de Deus, e sim somente através de analogias. Nós dizemos que Deus é pai, bom, mas pai nós sabemos, certo? Um cão, ele pode ser pai também, assim como um homem pode ser pai, ou uma girafa, ou uma minhoca pode ser pai. E nós chamamos Deus de pai porque ele é como um pai. Nós sabemos o que é poder porque nós conhecemos certas pessoas que têm mais poderes do que outras, e aí nós dizemos que Deus é onipotente, certo? Mas não porque nós conhecemos diretamente em Deus, porque nós conhecemos as criaturas que têm sim poder, mas têm um poder limitado, e Deus deve necessariamente ter um poder ilimitado. Então, se nós conhecermos, por exemplo, a biologia, nós entenderemos cada vez melhor o que é um pai. Ao mesmo tempo que nós conhecendo a sociologia, conheceremos o que é ser um pai humano. E ao mesmo tempo que nós conhecendo a política, nós compreenderemos, não é, a sociologia, a dimensão social toda do homem, diz ali o padre Leonel Franca, nós saberemos o que é poder e assim poderemos entender cada vez melhor como é o poder divino. Nós conhecendo a lógica, entenderemos cada vez melhor o que é saber as coisas, certo? Como chegar da melhor forma à verdade das coisas, adequar o nosso intelecto à própria realidade, à realidade das próprias coisas. E nós sabemos o que é saber. Quando nós compreendemos o que é saber, nós compreenderemos por que e como Deus é onisciente. E assim por diante. Se nós não tivermos, segue o padre Leonel Franca, com outras palavras totalmente diferentes destas, não é? Mas se nós não tivermos algo no centro que nos guie para tudo isso, certo? Que nos guie dentro de todas essas atividades educacionais, pedagógicas, nós estaremos todos fragmentados, nós não teremos unidade de vida, nós não saberemos o porquê, qual é o fim da existência humana, o que é realmente o homem, e quem não sabe o que é o homem, ou não tem nem a mais vaga noção, ou considera que o homem pode ser qualquer coisa e ele pode, mesmo assim, ensinar qualquer coisa, isso não será possível. Não será possível nós termos qualquer tipo de pedagogia, qualquer tipo de atividade docente. São métodos de ensino e métodos de estudo, pois as duas coisas estão ligadas uma à outra, mas nós podemos falar assim, métodos educacionais, métodos pedagógicos, e o outro tema é currículo e grade escolar, certo? Métodos de ensino. Bem, essa palavra, ela entra junto com a modernidade, assim, muito em voga. Para tudo é preciso um método, certo? Nós vemos ali que há princípios de há um esboço de uma metodologia bastante certeira para qualquer coisa, já na obra de Aristóteles, lá no passado, não é? Mas no que consiste exatamente um método, não é?
O método ele pode variar sempre, muito dependendo do fim que eu almejo. Né? O método ele é um meio, ele é sempre um meio para alcançar um fim. E a variedade de métodos é justamente pela própria característica de cada disciplina. Então, quando eu tenho assim, eu estudo um idioma, por exemplo, o fim é o domínio daquele idioma. Então, eu preciso saber aquilo que são os 4 skills, por exemplo, não é? Como dizem os americanos, eu preciso saber ler, escrever, escutar, entender aquilo que eu escuto e também falar. Não é? Então, esse é o fim. Mas esse é o método? Não, eu posso ter vários métodos diferentes que cheguem neste mesmo fim. Quais são os fins do aprendizado da matemática? Não é? É conhecer as quantidades, dominar os números para melhor descrever as quantidades, saber lidar com quantidades. E para isso existem diversos métodos. Então existe o fim e existe o método que é sempre um meio. Isso tem que estar muito claro. Agora, qualitativamente, os métodos variam bastante. Nós podemos ter métodos mais eficazes para alcançar aquele fim, métodos que realmente alcançam esse fim, e métodos que de todos são ruins porque não me levam a lugar algum, ou mesmo métodos bons para algumas coisas e que não são bons para outras. Por exemplo, quando eu jogo xadrez para ativar, não é, para exercitar a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de raciocínio lógico e diversas outras coisas, isso pode até ser um bom método para todas essas coisas, mas se eu não aprender a jogar xadrez, se eu nunca ganhar nenhuma partida, certo? É um método bastante problemático quando se trata do xadrez em si. A mesma coisa com o ensino do latim, por exemplo. O sujeito estuda latim para ficar mais inteligente, para desenvolver o raciocínio lógico, para desenvolver-se mais na sua capacidade na língua materna, mesmo na sua desenvoltura da língua materna, que no caso é o português e tal. Há diversos fins paralelos a isso. Mas quando eu não cumpro com o fim mesmo, que é saber a língua, bem, esses métodos eles não podem ser considerados eficazes para a aquisição da língua latina. Assim é com os métodos de matemática. Olha, eu estudei muito tempo matemática, isso me tornou um homem melhor, isso fez com que eu me tornasse mais culto, sei lá o que e tal, mas eu não sei calcular ali, fazer uma regra de 3, certo? Eu não sei calcular a porcentagem ou qualquer coisa assim. Não é um método bom. Então, nós temos que realmente ter tudo isso muito claro, não é? Quando estamos falando de métodos, nós estamos falando de um fim a ser alcançado e nós precisamos encontrar métodos que nos ajudem a alcançar esse fim. Se nós não tivermos de forma muito clara isso, não é? Quais são os fins de cada uma das disciplinas, certo? Que nós vamos estudar, que nós vamos ensinar e tudo isso, vai ficar muito difícil que nós consigamos, inclusive, passar para a nossa segunda parte aqui da live, que já começa daqui a pouco, que é a grade curricular. Nós precisamos primeiro ter em mente quais são os fins, não é? Muito bem. Dito isto, certo? Há uma variedade de métodos, muito bem, eles precisam cumprir um fim, eles são meios para que nós consigamos atingir um fim específico. Bem, qual é o melhor de cada um? Isso depende. Infelizmente, é esta a resposta. Depende muito porque as pessoas também são diferentes.
E nós podemos sim perder a metade da nossa vida descobrindo quais são os tipos de pessoas e quais os métodos se adaptam melhor a cada um dos tipos de pessoas. Então nós ali pegamos os temperamentos, ou pegamos aqueles 16 tipos de personalidade, ou a caracteriologia lá do Teofrasto, sei lá o quê. E aí vamos montar, assim, descobrir quais são os melhores métodos para cada disciplina, para cada tipo de pessoa, e assim vai, né? Podemos gastar toda a nossa vida fazendo isso, né? E mesmo que uma pessoa se dedique só a isso, não quer dizer que ele chegará a uma conclusão muito acertada. A questão é que nós temos que conhecer muitos métodos, conhecer muitos meios, porque só nós conhecemos a nós mesmos e só nós conhecemos os nossos alunos. Obviamente, eu posso perguntar para um professor experiente que me conheça qual o melhor método para mim, para que eu aprenda certa disciplina, para que eu domine certo ramo do conhecimento, para que eu consiga, da forma mais eficaz possível e eficiente, estudar algum assunto. Mas para isso é preciso que o professor te conheça muito bem, certo? Se não, qual é a solução? É conhecer tudo. É conhecer muitíssimos métodos. Eu quero estudar idiomas. Qual é o melhor livro? Não sei, certo? Não sei. Para ti, eu não sei. Tu já estudaste algum idioma? Ah, nunca estudei. Eu disse, bom, vai ser muito difícil, porque tu ainda não sabes como se dá o processo do estudo do idioma. Então, vamos ter aqui que indicar alguns métodos que possam servir a ti. É óbvio que há critérios muito específicos, não é? Quando a gente vê que é um método aí vagabundo da escolinha de idioma da esquina, que tem ali um monte de figurinha, 3 frases por página, não é? E para tu fazeres o curso todo tem que pagar R$500 por mês de material didático, porque vai trocando o livro, aí a gente já começa a desconfiar, certo? Ou um curso que seja totalmente tendencioso, não é? Como é, por exemplo, na Alemanha eles são campeões disso, né? Em fazer cursos tendenciosos dependendo da época que existe. Então, há lá os métodos do período nazista, em que para o sujeito estudar francês, os textos todos estão falando como os franceses são inferiores em cultura aos alemães, e o método de inglês diz que como os ingleses são inferiores em cultura aos alemães, ele ensina inglês falando sobre essas coisas. Depois os métodos do período comunista são tendenciosos também, que só ficam falando da luta de classes e de como os trabalhadores do campo e da cidade devem se unir pelo bem comum da cultura, não sei o que e tal, né? Hoje em dia são os métodos da ecologia, né? Então ali no terceira página já estão ensinando quais são os tipos de tonéis que o lixo deve ser separado e não sei o que e tal, né? Obviamente isso não quer dizer que seja ruim em si, que ele te impeça de chegar àquele fim. Não quer dizer. Mas tens que contar com isso, que há um conteúdo por trás, que não necessariamente um objetivo por trás, que não necessariamente é o mais nobre. E assim com tudo. Não só para idiomas. Eu ilustro aqui com idiomas porque é o que eu mais conheço, com que eu mais trabalho e porque linguagem, como nós vimos ontem, é importantíssimo, certo? É por onde nós devemos começar e o estudo do idioma estrangeiro sempre fez parte do currículo de todas aquelas pessoas que desejassem levar uma vida de estudos, né? Sejam idiomas antigos, clássicos ou idiomas modernos, certo? Então, assim, para concluirmos essa parte do método, é importante conhecer muitos métodos. Obviamente, que sejam os mais consagrados, eu pego ali nos livros mais consagrados, pego algumas indicações, vou pesquisando e tal, vou olhando, vou na biblioteca, vou numa livraria, alguma coisa assim. Vou numa livraria, vou numa biblioteca e
começo a realmente me interessar por aquilo, certo? Mas já começo a estudar, não adianta só, primeiro eu vou olhar o índice de todos os livros aqui de matemática para ver o que mais me agrada. Não, começa a estudar um, depois larga, vai para outro e assim vai. É assim, ou tu pegas um professor e que vai te expor da melhor forma possível o assunto e vai conhecer como é que tu fazes para tu realmente estudares. Né? Mas nós costumamos também dizer que fulano de tal não é um artista porque a sua arte é ruim. Então nós pegamos ali um sujeito que faz a pintura abstrata, certo? Aquela coisa toda, pintura não sei do que, música, né? Nós pegamos ali um cantor de funk, não, isso aí não é um DJ, não, isso aí não é um artista e tal. O artista é o sujeito que não podemos compará-lo com Rafael ou com Beethoven, esses dois aí, né? Então nós temos que diferenciar essas coisas todas. E agora, cultura, certo? Cultura também é uma palavra que surge num contexto romano, mas ela está ligada principalmente ao verbo colere, que seria cultivar mesmo, mas colere é cultivar a terra, certo? Então é aquilo que o agricultor faz. O agricultor, ele cultiva a terra. E aquilo se chama o culto da terra. Depois nós chamamos em português de cultivo, mas é culto, certo? Então, nós temos o cultivo da terra e nós temos lá mais ou menos em Cícero a ideia de que, bem, existe esse cultivo da terra que é a agricultura, certo? É o cultivo do ager, que é o campo, e nós temos o animicultura, certo? Que é a cultura da alma, que é semelhante esta do campo. Por analogia, então, nós usamos esse salto assim, abstrativo da palavra cultura, mas nós continuamos precisando de enxergarmos a agricultura para entendermos o que é a cultura da alma. Precisamos que é algo invisível, não é? Que é algo que não pode ser entendido sem uma analogia. Bem, o que nós fazemos no campo? No campo nós aramos, certo? Arar vem justamente de pôr ar ali naquela terra. Nós precisamos movimentar aquela terra, senão ela fica muito sedimentada e as sementes não podem brotar. Nós pomos água, certo? Nós precisamos de sol e assim é a coisa, não é? Então essa ligação ali com os 4 elementos da natureza é o que vai fazer com que nós entendamos melhor a cultura da própria alma. Mas nós não vamos, não é? Nem pôr terra na alma, nem pôr ar, nem pôr água, certo? E nem sol, né? Nem nada disso, nem fogo, certo? O que nós fazemos é sim alimentar, é sim arejar, umidificar, dar calor a tudo aquilo. E isto nós fazemos sim através da arte. Nós precisamos de técnicas, precisamos de artes para fazermos tudo isso. Não há outra forma. Inclusive, quando nós estamos falando sobre algo que, em princípio, não é arte. Vejam só, nós, quando estudamos geografia, que falávamos aí nos últimos dias, ou física ou qualquer coisa assim, nós também estamos fazendo cultura, por mais que seja algo que hoje em dia nós não consideraremos, não é? Um sujeito que só sabe matemática, ele não pode se dizer um sujeito culto, enquanto que talvez um sujeito que conheça toda a literatura universal e por consequência, como nós falávamos também nas lives anteriores, muito de geografia, muito de história, muito de ciências naturais, inclusive, porque o seu interesse através da leitura de obras literárias é despertado para todas essas coisas, este sim nós consideramos um sujeito culto.
Se nós não conhecermos, se nós não tivermos acesso a essas artes, é muito difícil que nós consigamos cultivar a nossa própria alma. É isso que dá o elemento. Isso são os elementos que fazem com que nós possamos cultivar a nossa alma. Então nós irrigamos a nossa alma com pintura, com música, com literatura, com poesia, certo? Com arquitetura, qualquer que seja a arte. Nós damos calor à nossa alma com todas essas coisas. Nós damos um chão, um lugar onde aquilo possa estar seguro e fixado, certo? Onde nós possamos ter as nossas certezas, onde nós possamos, enfim, frutificar. Porque esta é algo que, se nós seguimos a analogia da cultura com a agricultura, é uma conclusão bastante óbvia, não é? Não adianta nada nós prepararmos o campo, fazermos tudo de forma correta, se aquilo não der fruto. E o fruto, ele é para que tudo aquilo se multiplique. Ele serve para alimentar outros. E uma porção daquela colheita, depois ali no campo, uma porção daquilo também servirá para novas colheitas. Então, alguém que colhe uma safra de feijão, né, já guarda ali uma porção específica de todos aqueles feijões para plantar novamente. E assim é possível alimentar mais pessoas, certo? Isso é assim com a cultura também. Se nós não queremos frutificar, se nós não queremos que os nossos estudos e todo nosso cultivo da própria alma frutifique e alimente os outros, nós estamos fazendo tudo pelo meio do caminho. Nós estamos plantando e deixando que o sol seque os brotos, ou nós estamos deixando que o calor, que a umidade apodreça a semente, ou nós estamos simplesmente pisoteando a semente, né, como falava lá na famosa parábola do semeador. Isto então é o que nós entendemos dentro da nossa cultura, que é a cultura ocidental. Aí falarmos assim, cultura ocidental já é um pouco diferente, mas tem a ver com tudo isso, mas é isso que nós entendemos dentro da nossa cultura como sendo a própria cultura. Bem, e o que a televisão e o computador podem ajudar ou atrapalhar dentro disso tudo? Em princípio podem ajudar, mas nunca substituir. Independente do que eu consuma com a televisão, ou agora vocês com o celular, não é? Aqui no Instagram e essa coisa toda, independente disso, isso nunca substituirá a cultura, mesmo como ela vinha sendo feita até o surgimento dessas realidades todas, né? Que são essas novas tecnologias. E quando eu digo nova, sim, eu estou falando de televisão mesmo, né? Que por um lado facilitam muito e por outro fazem com que nós nos acomodemos em todas essas coisas. Para ilustrar um exemplo, vou falar sobre a música, não é? A música, que é um desses elementos de cultura que nós usamos para nossa própria formação, para o nosso próprio cultivo da alma, e que não é de agora, não é uma teoria que surgiu agora, e nós podemos explicar isso pela neurologia, dos efeitos que a música tem no nosso cérebro ou qualquer coisa assim, mas nós explicamos isso pela própria tradição. Nunca houve cultura, nunca houve educação que não tivesse o que não desse extrema importância para a música. E o que nós fazemos hoje? Diferentemente de todos os homens até mais ou menos 100 anos atrás, 150 anos atrás,
Nós não escutamos mais música ao vivo, certo? Sendo feita por pessoas que estão ali ao nosso redor, mas nós escutamos representações de grandes artistas que, e por si só, não fazem nada de errado. E o fato de nós termos gravações desses artistas também não é algo errado. Porém, são experiências completamente diferentes. Também nós estamos cada vez mais nos desacostumando a fazer música em casa, não é? E isto na casa de todo mundo, inclusive daquelas pessoas que procuram que seus filhos tenham bons professores de música, que aprendam música erudita e tudo isso, né? Mas a música então se torna uma coisa, uma disciplina a mais a ser desenvolvida, quase como uma sacralidade impenetrável, certo? E a música mais espontânea, que surge não só nas famílias, mas surge em grandes reuniões de amigos, em reuniões de grupos sociais um pouco maiores, ela também está desaparecendo cada vez mais. Isso não sem motivo, né? Se nós pensarmos agora, se eu vou procurar no YouTube os cantores e os músicos da minha cidade ali para escutar, ou eu vou procurar aquelas mesmas músicas sendo executadas pelos melhores músicos e pelas orquestras da Europa e dos Estados Unidos. Obviamente, eu vou procurar aquilo que é feito na Europa e nos Estados Unidos, porque a qualidade de áudio vai ser melhor, porque aqueles músicos são, em princípio, muito melhores do que aqueles que eu tenho ali no meu bairro. E eu já perco essa noção de realmente presenciar a música sendo feita. E aquilo passa a ser um produto reproduzido, que eu posso escutar quantas vezes quiser, que não pertence mais. Quando nós vamos a um concerto, não é? Ou nós passamos, na verdade, alguns dias naquela expectativa. E depois nós passamos alguns dias, inclusive, pensando sobre aquilo. Então não é só o momento ali do concerto, como quando eu escuto num aparelho de som ou na televisão, certo? Já não faz mais parte da minha vida, aquilo é uma espécie de fuga da minha própria vida. E já não posso dizer que aquilo tem a mesma eficácia no cultivo da minha alma que tem a experiência de eu realmente assistir algo ao vivo, estar presente ali enquanto uma música está sendo executada. E também eu perco a própria inspiração para eu mesmo ter essa dedicação em fazer algo parecido. Memorização. Hoje em dia nós costumamos ouvir que decorar não é bom, não é? Que o bom mesmo é aprender. Que não adianta nós estudarmos só com decoreba, que nós precisamos entender a matéria. Como se entender e aprender fossem coisas opostas a decorar. Como se nós pudéssemos entender qualquer coisa, aprender qualquer coisa, sem ter decorado absolutamente nada. Isso obviamente é impossível. Vamos demonstrar com pelo menos um exemplo. Quando eu tenho na aula de inglês, na escola, o dia de aprender o verbo to be, certo? E o verbo to be é quase só a matéria que é dada em vários anos da escola. O professor no quadro põe os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. E depois ele conjuga o verbo to be. I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. E aí ele diz, isto é o equivalente que nós temos em português para eu sou, tu és. Ele é,
nós somos, vós sois, eles são. Mas também é o equivalente para eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Neste momento, assim como aconteceu com vocês agora, para quem não sabia ainda o que era o verbo to be, eu acho que começou a entender. Neste momento, nós já entendemos tudo. Como funciona o verbo to be, o que ele significa e muitas outras coisas. Já está pronto. Entendemos. Aprendemos? Não. No meio entre entender e aprender estará uma coisa que é memorizar. Memorizar. Se nós não memorizarmos, nós nunca chegaremos a aprender as coisas. Nós sempre estaremos só no entender. Isso acontece muitas vezes com muitas matérias, na verdade, com quase tudo. Uma coisa é nós entendermos algo, outra coisa é nós realmente aprendermos aquilo que nós já havíamos entendido. E quando nós aprendemos, o mais comum é que nós percebamos que, na verdade, nós não havíamos entendido muito bem. Isto é aprender. No meio, entre entender e aprender, está o decorar. Saber de cor, sim, saber com o coração, memorizar, saber tudo aquilo de memória. Como se dá esse processo? Eu tenho então que ficar decorando I am, you are, he, she, it, is. Não. Para isso não necessariamente. Eu posso fazer isso também? Sim. Vai ser mais difícil e doloroso? Também. Para isso, nós teríamos que voltar lá naquela aula, naquela live onde nós falamos sobre os métodos, não é? Porque cada método vai propor uma forma diferente para nós memorizarmos aquilo. E vejam, a gramática da língua inglesa fará somente as vezes do professor em sala de aula explicando como aquilo funciona. Um método de aprendizado e de ensino é diferente disto. O método de aprendizado ele existe porque o seu autor acredita que o seu método é mais eficaz para que nós façamos isto. Nós temos um conteúdo, um autor, um professor cria um método para nós, primeiramente, decorarmos este conteúdo, a fim de que nós aprendamos isto tudo. O método está aqui no meio. Existe, então, o conteúdo que nós encontramos, por exemplo, no caso de uma língua, na sua gramática. Existe o método que faz com que nós decoremos aquilo que está ali, para além de entender. Com a gramática nós já entendemos, mas o método tentará juntar as duas coisas, explicar e ao mesmo tempo fazer com que nós memorizemos, mandemos para a memória, guardemos aquilo como um tesouro valioso e aí sim nós poderemos considerar que nós aprendemos. No caso de uma língua, é quando nós dominamos aquele conteúdo de acordo com os 4 skills que nós havíamos falado, não é? Que nós consigamos falar, escutar, escrever e ler. No caso da matemática é outra coisa, nós precisamos fazer as demonstrações daquilo. Quando nós pegamos um livro de geometria, a mesma coisa. Os elementos de Euclides, que constituem o melhor método de geometria para o aprendizado desde sempre, certo? Ele é justamente isso. Ele primeiro te explica o que é, aí tu entendes, aí no meio, certo? Tu precisas memorizar aquilo e depois tu precisas fazer certas construções ali para provar que tu aprendeste mesmo, não é? E tu vai provando para ti mesmo que tu aprendeste tudo aquilo. Muito bem. Então, assim, está provado com esse discurso que memorizar é importantíssimo. Haverá métodos mais eficazes e outros menos, mas sim, memorizar é importantíssimo. Não é só assim que nós aprendemos alguma coisa. Se nós não usarmos da memória, não adianta nada. E veja só, muitas vezes isso acontece de forma quase que inconsciente,
quando nós ouvimos muitas vezes aulas sobre o mesmo assunto, nós acabamos sim por memorizar. Não é que nós entendemos, não é que nós aprendemos sem memorizar. Não, nós memorizamos sim. Nós memorizamos. Muitas vezes nós até nos esquecemos de onde nós temos aquelas informações, mas nós as temos. Quando nós aprendemos a nossa própria língua materna, nós também memorizamos aquilo que os nossos pais dizem e, por sua vez, conseguimos repetir, mas nós nem nos lembramos mais qual foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo aquela palavra, eu só sei que eu digo. Mas eu aprendi porque aquilo fez sentido, a própria realidade ela é autoexplicativa em muita coisa, eu memorizei, daí eu posso considerar que aprendi porque eu domino aquilo tudo. Com a criança é justamente isso. Se nós não repetirmos diversas vezes, nós não temos como fazer uma criança memorizar qualquer coisa. Nós percebemos que as crianças memorizam aquilo que é repetido muitíssimas vezes. E que as crianças são expostas a muitíssimas coisas. Então, se eu quero desenvolver a linguagem, é preciso que eu fale com a criança. E fale muitíssimas vezes utilizando as mesmas palavras, o que não é algo difícil. E fale muitíssimas vezes sobre os mesmos assuntos. E conte muitíssimas vezes as mesmas histórias. E cante muitíssimas vezes as mesmas canções. Qual é o grande segredo? Qual é o melhor livro que ensina isso? Para que livros para fazer aquilo que é tão natural? O mais importante, até dentro dessa faixa etária aí dos 7 anos, é que nós tenhamos constância em tudo isso. Eu não posso querer que o meu filho já desenvolva capacidades numa língua estrangeira, meu filho com menos de 7 anos, pensando em pô-lo numa aula, onde ele, 1 ou 2 vezes por semana, terá explicações sobre a língua. Não, eu preciso, muitíssimas vezes, fazer com que ele entre em contato com as mesmas coisas. Ele não aprenderá através de uma explicação. Eu não explicarei o verbo to be para uma criança. Até porque ele não prestará atenção, e é muito bom, é muito saudável que ela não preste atenção. Agora, eu posso muito bem ensinar isso simplesmente conversando em inglês com a criança. Haverá quem diga, mas eu não falo muito bem inglês, aí eu não posso ensinar nada errado. Tu acreditas que as professoras falarão bem inglês? E tu não tens medo. Tu acreditas que pessoas falantes daquele idioma como língua materna não cometerão erros inúmeros ao falar? Claro que não. A língua é assim, nós não podemos ser preciosistas e escrupulosos com essas coisas. Assim como se eu quero ensinar a criança a contar ou a fazer cálculos, é a mesma coisa. Se ela não fizer diversas vezes os mesmos cálculos, não adianta. Meu filho, ensinar-te-ei os princípios fundamentais da aritmética. O que é a unidade? É assim que vamos ensinar? Obviamente não. Obviamente não. Precisas de um livro para ensinar essas coisas? Não, precisa só de persistência.